a gente atuava aqui no Noroeste, passamos a atuar na região do Alto Paranaíba, Carmo Paranaíba, São Gotardo. O Carlão foi a primeira pessoa também que nós conversamos a Polimac, para poder ele nos ajudar, né, nessa fusão aí, que era a pessoa responsável pela parte de peças. E aí, quando eu cheguei, ele falou, ó, nós vamos abrir uma loja, preciso que você vá até lá e arrume um local de pousada, um local para a gente montar uma loja de peça, para a gente atender a clientela até a nossa loja ficar pronta. E assim nós fizemos. Eu lembro que tinha uma coisa que me chamou muita atenção. E ele falou que queria montar a nossa loja e montar com os briquetes. Para fazer esses briquetes, o camarada falou, eu faço. Só que eu preciso das forminhas todos os dias. Porque eu preciso das forminhas até às 7 da manhã. E os funcionários só chegam aqui depois das 7. E o Fernando pegou isso para fazer. Então o Fernando acordava todo dia às 5 da manhã, iria desenformar 3.000 formas de briquete para depois o camarada começar. Então é uma coisa que eu te falo, que se ele tivesse contratado um servente ou qualquer um outro, não iria. Esse momento era um momento extremo de dificuldade de negócio agrícola. Nós estávamos passando por um momento de restrição muito grande de mercado. Quando a gente foi comprar, saiu para poder fechar o negócio em Brasília, né? Eu chamei meu pai, falei, pai, eu não tenho dinheiro para comprar. Aí ele falou assim, mas não tem problema, nós temos crédito, nós vamos comprar, depois nós vamos ver como nós vamos pagar. Fechamos o negócio, entendeu? Parcelado para poder pagar as parcelas, entendeu? Eu com medo, né? Chamo minha mãe, falo, mãe, comprei um negócio de Brasília, acho que eu não dou conta de pagar o negócio, vou vender seu apartamento em Belo Horizonte. E aí, nesse momento, ela falou, não, pode vender o apartamento. Falei para ela, depois eu compro um apartamento para você, porque eu acho que eu não vou dar conta de pagar e eu vou precisar do dinheiro para poder pagar a Brasília. Ela me apoiou. Nós já estava lá fazendo São Gotardo e estava aquela crise, era que a mexida, não tinha dinheiro, não tinha movimento e o agronegócio ainda não tinha esse impulso que tem hoje, não. E ele falava, ai meu Deus, não tem dinheiro, mas eu sei o que eu vou fazer. Depois eu vendi o apartamento em Belo Horizonte, mas valeu. Esse pagamento era mensal, né? Todo mês eu ligava pro Marcelo, Marcelo, como é que tá o cheque? Arrumou o cheque, Marcelo? Traz o cheque para Brasília para pagar o homem. Nós ficamos 2 anos nessa luta, pagando essas parcelas, correndo atrás. Então, graças a Deus não precisei do dinheiro da minha mãe, mas eu acho que naquela época eu fiz um mau negócio de ter vendido o apartamento. Eu tenho esse pesar, entendeu? E agradeço ela por ter confiado e... Uns 2 anos e meio depois, numa reunião, ele me fala, Carlão, tem uma boa notícia para você. Nós já pagamos a loja. A loja deu certo. Nós estávamos trabalhando, o nosso processo era um processo certo. E depois fui para Goiás. Por quê? Que era a continuação. O Goiás era também o estado em desenvolvimento do setor agrícola, muito importante, e, portanto, precisava a Niola ter uma presença também naquela região. E depois, em 2016, 2017, a gente tem uma terceira oportunidade de também consolidar mais uma área de atuação, que é a região de Cristalina e Catalão e Pires do Rio, né? Eu entendo que um dos pontos que diferenciam o Unapel e que tem permitido que a Unapel crescesse, tanto em participação de mercado como em região de atendimento, tem sido de fato o compromisso com o cliente na ponta. O compromisso não só com a venda, mas com o pós-vendas que traz, como peças, como serviços. A compra é o primeiro momento. Depois, a parte de peças e serviços que vai dar sustentabilidade disso para frente. A preocupação, a dedicação e de fazer, de fato, a operação do cliente rodar, né? Nossas máquinas ajudando, de fato, o cliente a ter sucesso na sua atividade. Com certeza, a Unapel, nesse momento, ela vive uma fase muito, muito, muito melhor, né, do que a gente viveu no passado, mas isso é construção ano a ano, dia a dia. Então, nós sentamos, discutimos, esse ano nós vamos trabalhar o quê na Unapel? Nós vamos trabalhar isso daqui, né? Então, a gente consegue conduzir isso para que a gente tenha sucesso no próximo ano. No próximo ano nós vamos fazer o quê? E também não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Quem dera se a gente conseguisse resolver 1000 problemas no mesmo ano, ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente precisa de um lapso temporal realmente para a gente ir resolvendo as coisas e melhorando o negócio. E temos ainda muitas coisas para melhorar, muitas mesmo, muitas. A Unapel, quando ela iniciou o Cano Holland, ela estava restrita a uma área de mini
Minas Gerais. O trabalho que o concessionário desenvolveu com toda a sua equipe, né, representando muito bem a marca, isso abriu novas portas para que a Unapel expandisse as suas operações para todo o leste de Goiás e Distrito Federal. Então isso mostra que um trabalho bem feito, com uma equipe eficiente, abre oportunidades. Então acho que é uma inspiração para vários concessionários, mostrando que quando se trabalha com paixão, de forma correta, novas oportunidades surgem. A gente pega ali uma das regiões mais tecnificadas do Brasil em termos de produção agrícola e diversificadas, né? Possui a maior área irrigada do Brasil e da América Latina. Então a gente está num polo agrícola muito importante do Brasil em termos de produção e em termos de tecnologia.